como é que o profissional de segurança tira essa culpa dele, né? De não estar conseguindo levar isso de uma maneira estratégica, de não estar conseguindo pegar o orçamento, de não estar conseguindo efetuar as implementações que ele precisa fazer. Como a gente pode criar essas pontes? Tem muito a ver com o CISO entender de negócio e ter essa abordagem de aportar valor. Às vezes não é um valor que você vai pegar e vai conseguir fazer um produto ser vendido por um preço maior, mas pode ser porque o consumidor na outra ponta vai decidir pela tua solução pelo valor de segurança percebido. Cibersegurança é mais um risco. Então, a partir do momento que a gente consegue explicar como que esse risco se comporta, qual que é o impacto, qual que é a materialidade, e a dica que eu dou é, as empresas mais estruturadas já têm um departamento de risco. Se aproxime desse departamento, tente ter o mesmo linguajar, tente pegar a ajuda deles para materializar, porque é muito difícil saber quanto que vai acontecer, exposição, porque daí fica uma mesma linguagem. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Trustcast, o 11º episódio. E hoje a gente vai falar um assunto muito bacana que eu sempre quis trazer aqui, que é a parte estratégica da segurança da informação. Então, eu estou muito empolgado aqui, até com o nosso convidado, né? Depois a gente vai comentar um pouco aqui. Mas só para vocês situarem aqui, né? A gente está na última gravação do ano, já estamos com um chopinho na caneca aqui, né, Nicolas? Então, a gente vai conduzir aí um podcast baseado na parte de estratégia, né? E eu falei que eu tô empolgado porque quem tá aqui comigo é o Nicolas Chutko. Nicolas Chutko. E ele trabalha na parte de conselho, né? Eu vou deixar pra ti, conta um pouquinho da tua história aí, porque eu acho que é bacana pro pessoal se situar aí no podcast. Com certeza. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e parabéns pelo trabalho da IP Trust. Eu acompanho vocês desde 2005, a gente estava fazendo as contas ali, desde quando a gente teve o primeiro contato, foi em 2005, vocês estão há 22 anos no mercado. O desafio de você empreender no Brasil é grande, empreender em cibersegurança ainda maior. Então, eu admiro muito o trabalho de vocês e continuem contando sempre comigo. Eu comecei na área técnica, eu comecei desenvolvendo, naquela época era Clipper, tinha um pouco de COBOL, perfeito, Pascal. O mais moderno que eu desenvolvi na época era ASP, né? Em 2000, quando estava começando ali um pouco do e-commerce. Depois eu fui montar redes de computadores, né? Naquela época de 2000 a gente sofreu um pouco o bug do milênio ali, que a gente achava que tudo ia parar e acabou não acontecendo nada. Mas na faculdade eu já comecei a empreender. Então, a gente teve uma empresa com um amigo meu de faculdade, já entendi o desafio de empreender, foram 2 anos muito bons, outros 2 anos foi horrível, mas foi muita bagagem. E o último produto que eu revendia nessa empresa era o Aeromport. Naquela época, o maior problema que nós tínhamos era a parte do spam. Nada parecido com o que a gente tem hoje, que cibersegurança gera um impacto na continuidade dos negócios. E aí, nesse momento que a minha empresa fechou, teve uma oportunidade de uma posição de pré-vendas. Então, você alinhava um pouco a parte técnica com a parte de vendas dentro dessa empresa. Sou muito grato ao time da Aeromport, que me deu essa oportunidade. Não estava 100% preparado, meu inglês era muito ruim. Eles me deram um prazo, falaram assim, se você entrar, você tem 6 meses para aprender tudo tecnicamente e 3 meses para melhorar esse inglês, senão não vai dar, né? E sou muito grato por essa oportunidade mais uma vez e me dediquei muito para fazer isso dar certo. E às vezes eu fico um pouco decepcionado assim, com algumas pessoas que têm essas oportunidades e não têm esse comprometimento. Você, eu já estou lá dentro, já está tudo ok. Não, se você se comprometeu, tem que chegar lá e tem que fazer as coisas acontecerem. E uma das revendas da época, adivinha quem que era? IP Trust. Então, vim para Floripa, conheci o Luciano, o Alessandro e tudo mais, e começou uma grande parceria de negócios e até hoje uma grande parceria de amizades. Depois eu fui para a área de canais, quando a Cisco comprou a Aeromport, comecei um pouco mais para negócios, entender como escalar os negócios através desse ecossistema de canais, para não elevar tanto o custo operacional do fabricante. Depois, o pessoal que montou a Aeromport me convidou para Zscaler. 2010 Zscaler foi um desafio, a internet naquela época não funcionava tão bem assim igual funciona hoje. Depois fui para a FireEye, que foi um baita aprendizado, porque a FireEye já estava trazendo soluções daquele conceito do sandbox. Perfeito. Você conseguir, né, identificar ameaças que não eram conhecidas, porque o antivírus, assinatura, IPS tinha um pouco de comportamento e tal, mas aquele Zero Day, que estava acontecendo na época, os ataques de nações, né? Estava muito em voga, e a FireEye trouxe soluções incríveis. E eles também compraram a Mandiant, que fazia todo o trabalho de resposta a incidente para ajudar as empresas a voltarem
a operar depois de um ataque cibernético. A última foi bem interessante que eles compraram, que era a Eyesight Partners, faz a parte de Threat Intelligence. Então, como se preparar bem para os desafios de cibersegurança. O Threat Intelligence é muito importante, que você vai conseguir entender, né, como os atacantes estão se preparando para atacar a sua empresa, o seu segmento ou uma determinada região. Depois eu fui para a Forescout. Forescout foi bem bacana. A parte de visibilidade de rede, tinha um pouco de NAC ali, mas a gente não falava tanto de NAC, porque o pessoal estava com muitas cicatrizes do NAC que bloqueava tudo, o negócio não funcionava e tinha que abrir, né? Mas aí a Microsoft me trouxe para cuidar da estratégia de cibersegurança dela para a América Latina. Foi uma experiência incrível. A Microsoft naquela época não era tão reconhecida em cibersegurança como é hoje. Hoje você olha no quadrante mágico do Gartner, ela está em todos ali. Perfeito. Quase, né? Grandes soluções. Aprendi também a parte de trabalhar em consumo de nuvem, que é uma outra pegada, né? Não é só você vender uma caixinha, instalar e está pronto, né? Você tem que gerar esse consumo tem que continuar. E aí a última empresa foi a Nozomi, que era empresa para a área de proteção da indústria, a parte de automação, infraestruturas críticas, né? E desde aquele momento das Scalers sempre foi como Country Manager, Territory Manager, montando equipes, trabalhando com canais para escalar a parte de vendas. Mas na Microsoft eu tive acesso a falar com mais pessoas de negócio e boards, eu vi que o meu pitch de negócio não estava tão bom. E muitos projetos não eram aprovados porque o conselho não aprovava. Meu Deus, o que é esse conselho, né? Qual que é a cabeça deles? Qual que é o rito deles? Aí eu fui fazer esse curso na Dom Cabral. Nesse curso na Dom Cabral eu entendi como era esse rito de conselho. Comecei a exercitar um conselheiro com chapéu de cibersegurança, não deu muito certo. O pessoal não aceitava tanto, né? No final do curso eu já me posicionei como um conselheiro digital, para a cibersegurança ajudar na perpetuidade da empresa e tecnologia ajudar a agregar valor ao negócio, que são os dois pilares do conselheiro, né? E comecei a atuar em empresas de cibersegurança para treinar também algumas associações, ONGs, né? E hoje, né, deixei a vida executiva em junho de 2024, foco em conselho, foco no nosso podcast, Conselho e Conselheiros. A gente está fazendo uma collab aqui. Perfeito. Obrigado pelo espaço com vocês. E também a parte de gerar conteúdos, né? Então, as empresas têm me contratado para estar junto ao evento dela e gerar conteúdo, dessa nova maneira de você consumir. Nem sempre é uma newsletter, né? Nem sempre é um site, mas a gente está no carro, ouvir um podcast, tá no YouTube, ter acesso ali a alguns cortes interessantes, tem sido a nova maneira de se comunicar. Perfeito, mestre. Acho que o pessoal já entendeu o porquê que eu pedi para tu fazer isso, né? Porque só tu trazendo essa parte da tua estratégia, de como tu migrou para conselho, do teu histórico, né? Já é uma verdadeira aula pro pessoal que tá aqui. Eu tô já empolgado para aprender muito contigo aqui pra gente fazer esse podcast. Com certeza. Nada melhor que o Nicolas aqui para poder falar sobre essa parte aí de gestão. E pergunta o que deu errado também, assim, não, né? Porque eu olha, assim, tem algumas coisas que a gente aprende nessa jornada. Não, o que deu errado é melhor ainda, porque eu vejo muito assim, né? Vou começar aqui com um tema, né? Eu vejo muito pessoal quebrando a cara, né? E aí eu já vou chegar nesse inteirinho aí, que é a questão de como levar as coisas para uma maneira estratégica, né? Porque eu acho que, na verdade, a grande pergunta das pessoas que eu falo, na IPTrust, a gente tem muito contato com CISOs, com gerentes de segurança, com enfim, né? E várias vezes a gente pega um cenário onde o CISO, o gestor de segurança, ele não consegue levar isso de maneira estratégica, que é isso que tu comentou, né? Existe alguma estratégia, alguma forma de comportamento, alguma visão de mercado? O que tu poderia falar da tua experiência, né? Relacionado com levar a segurança de maneira estratégica? A gente tem que trabalhar no risco, a gente tem que sair um pouco da parte técnica. Como é que o profissional de segurança tira essa culpa dele, né? De não estar conseguindo levar isso de uma maneira estratégica, de não estar conseguindo pegar o orçamento, de não estar conseguindo efetuar as implementações que ele precisa fazer? Como é que conta um pouco disso aí, se tu puder? É uma jornada bem interessante e confunde com a nossa também. Nós viemos da área técnica e teve todo esse aprendizado, estudo para traduzir o nosso Technicase para um linguajar de negócio. Então, o primeiro ponto que é muito importante é entender o negócio da sua empresa. Se você está no corredor, está no almoço, num evento, encontra uma pessoa do C-Level, né, ou alguém do board, e quando você tem a oportunidade de comunicar, você não fala tanto do negócio, mas fala mais de ferramenta, fala do Technicase, você gera um distanciamento. Então, o que a gente faz muito no podcast, e sempre que eu tenho a oportunidade de palestrar ou tá em algum podcast, é falar isso. Como a gente pode criar essas pontes? Tem muito a ver com o CISO entender de negócio e ter essa abordagem de
aportar valor. Às vezes não é um valor que você vai pegar e vai conseguir fazer um produto ser vendido por um preço maior, mas pode ser porque o consumidor na outra ponta vai decidir pela tua solução pelo valor de segurança percebido, porque estará mais protegido. Mas para isso você tem que entender de tudo, como que é toda a cadeia de desenvolvimento de novos produtos, se você está na indústria, como que é a composição, como que é a realidade lá do chão de fábrica, que é totalmente diferente, né, da nossa realidade dentro de um escritório. O Cláudio também, da CRIA, que ele é um headhunter dos maiores CISOs do Brasil, ele fala da importância do storytelling, né? Como que eu vou conseguir criar esse storytelling, não só para o meu projeto, mas para mim dentro da empresa, para a minha carreira. Entender também da parte financeira, para ajudar na hora que você estruturar e enviar o budget para ele ser aprovado, está bem alinhado com a estratégia da empresa. Será que é mais CAPEX? Será que é mais OPEX? Né? E sim, os conselheiros executivos, infelizmente não todos, mas uma grande parte deles, já está tentando ter maior entendimento sobre cibersegurança para conseguir, no final do dia, ter um debate propositivo e ser uma tomada de decisão compartilhada. O que investir, qual risco correr. Antes do podcast, a gente estava falando disso, né? Sim. É que cibersegurança é só mais um risco, mas é um risco que ultimamente está muito relevante. Então, na hora que você traz com o mesmo discurso de risco que a empresa já tem, o debate vai ser muito bom. Perfeito. A gente estava comentando ali, pegando um gancho do que tu falou, né? Sobre a questão da paixão que a gente tem pela nossa área, né? Então, o profissional hoje de segurança, ele quer vender o seu peixe, né? Vamos dizer assim, né? Então, um CISO, o que a gente pega no mercado é que as pessoas elas querem colocar isso para ter retorno dentro das empresas, né? E acabam se apaixonando por aquilo ali, né? E trazendo isso como um risco superior aos outros dentro da empresa, né? Então a gente estava até comentando, tu acabou de falar, né? Segurança é mais um risco, né? Isso tá errado? Como é que tu vê essa questão? Porque a gente acaba dizendo assim, ó, se não investir em segurança, a empresa vai quebrar. Se não investir em segurança, só que será que é isso mesmo, né? Como é que a gente lida com esse cenário apaixonado aí que algumas pessoas têm, por exemplo, né? A gente tem que ser apaixonado, lógico, pela nossa família, pelos nossos amigos, em primeiro lugar, e muito apaixonado, mas apaixonado pelo negócio, né? Então, o negócio ele tem que perpetuar, o negócio tem que se transformar, e cibersegurança é uma peça muito importante para essa engrenagem. Mas no final do dia é produzir aço, no final do dia é atrair mais clientes, dar mais crédito, né? Quer dizer, a segurança ela não pode estar acima do negócio. O profissional de segurança ele não pode ver a segurança como acima do negócio. Eu parar um negócio para colocar segurança, eu sempre vejo segurança como uma balança, né? A gente tem essa questão de, não sei se comodidade, mas comodidade versus segurança, digamos assim. A gente tem que ter um equilíbrio, porque se a gente coloca segurança mais pesado na balança, a gente acaba atrapalhando o negócio, né? E tem muito profissional hoje que é restritivo, né? Eu pego muito a questão da IA, né? Veio a IA agora, não, vamos bloquear a IA, mas o que a IA gera para o teu negócio? Qual é o benefício que ela gera? Tu vai simplesmente bloquear por uma questão de segurança ou tu vai medir o risco daquilo ali? E o usuário é criativo. Vai ter um Shadow IA para todo lado. A gente falava de Shadow IT, vai ter Shadow IA para todo lado. Vai usar o cartão de crédito, vai usar. Então, quando a gente tem essa questão do dilema, tem muito a ver com a comunicação, né? Quando a gente consegue ter uma comunicação boa, o CISO ele vai ser chamado para um processo de M&A antes de concluir o M&A. Por quê? Ele analisar a empresa que está sendo adquirida, entender a maturidade é muito importante. Pode chegar até o ponto do CISO falar, olha, o risco de conectar essa empresa no nosso negócio é muito alto. Ou não faz, ou, de repente, desconta o valor dessa empresa, porque a gente vai ter um trabalho enorme aqui dentro de casa para integrar, para comprar mais licenças da nossa solução para colocar lá dentro. Então, quando você consegue estar na mesma mesa que um processo de M&A está sendo discutido, você teve sucesso nesse posicionamento de negócio, do linguajar ser muito parecido com os demais executivos da empresa. Na hora que vai lançar um novo aplicativo e você ficar sabendo um dia antes, tem alguma coisa errada, né? Porque como que você não conseguiu fazer parte desse planejamento de novos produtos da empresa? O pessoal que estava fazendo o desenvolvimento não tinha um champion teu ali dentro para ajudar a ter as melhores práticas, né? Ou já não tinha uma esteira um pouco mais estabelecida de Dev SecOps. Então, assim, não está errado, mas se hoje você notou que não está participando dessas discussões, como participar desse processo? Buscar dentro da empresa alguns mentores que podem te ajudar, né, a traduzir esse teu linguajar para um linguajar mais de risco, de cenários de exposição, de continuidade de negócio e sempre buscando de uma maneira ou outra
aportar valor, porque daí realmente é uma discussão mais propositiva. Perfeito. E deixa eu só pegar um gancho ali sobre a questão do profissional de segurança, né? Eu sempre tive muito essa, na minha, talvez tu desmistifique isso, né? Mas eu sempre tive muito na minha cabeça, assim, que muitas questões de a gente não chegar no nível estratégico na segurança é culpa, digamos assim, né? Ou é alguma questão do profissional de segurança, né? Mas outras pessoas têm algumas opiniões que não, que é o board lá que deveria saber mais de segurança, é o conselheiro que está lá no conselho que deveria ele próprio estudar segurança, né? Como é que tu enxerga essa questão do papel do profissional, né? Porque eu vejo muito como a questão, eu tenho muito na minha cabeça locus interno e locus externo, né? Então, quando tem coisas que a gente não consegue controlar, o que eu poderia estar fazendo, que nem tu comentou agora, né? O que eu poderia estar fazendo para me inserir numa validação de uma aplicação, numa validação de um negócio novo, né? O que eu não fiz? O que eu fiz de errado? E eu queria ver a tua opinião. Será que é isso mesmo? É o profissional que tem que ir atrás? É o conselheiro? Como é que funciona? Tu que está nessa área de conselho, né? Como funciona esse ecossistema aí? É uma via de mão dupla e é uma responsabilidade compartilhada. Eu sempre falo isso, né? Vai desde o usuário entendendo bem o que ele pode, o que ele não pode fazer, ele estar empoderado para entender que aquele e-mail é um e-mail malicioso, o gerente dele cobrando que todos façam o treinamento, os diretores liberando os investimentos que tem que ser feito, o board sendo desafiando esses executivos para que esse tema esteja na pauta e tudo mais. Então não tem como alguém chegar e resolver isso do dia para a noite. Tem que ser realmente um movimento coletivo. E quando esse movimento é coletivo, essa responsabilidade passa a ser compartilhada. Então é bom, inclusive, para o CISO. A posição do CISO ela é muito desafiadora. Assim, eu admiro demais essa posição. Eu nunca fui CISO, mas eu interajo com muitos deles. Eu vejo o desafio, o estresse que é. Estava tudo bem até hoje, amanhã, de repente, né? O negócio tá criptografado. Então, assim, parabéns para eles. Assim, o trabalho que eles fazem é incrível. Mas, quando a gente começa a interagir com o negócio, tem que mudar um pouco a postura para ganhar cada vez um pouco mais de espaço. Então, o CISO falando de risco, cenários de exposição, falando o linguajar do negócio em que ele está inserido, que se o CISO era de finanças e foi para a indústria, o que funcionou em finanças, que fez ele ter sucesso em finanças, não é o que ele vai ter sucesso na área da indústria. Isso é muito importante, você tem que entender mesmo do negócio. Agora, o board. O board, lembra, são ex-CEOs, ex-CFOs, ex-CEOs de empresas, né, multinacionais, empresas gigantes, bilionárias, ex-founders de empresas unicórnios que passaram a valuation de bilhão. Eles têm muita bagagem, eles têm muito conhecimento, mas eles não foram letrados nesse tema de cibersegurança. Mas eles foram letrados em risco. Então lembra, cibersegurança é mais um risco. Então a partir do momento que a gente consegue explicar como que esse risco se comporta, qual que é o impacto, qual que é a materialidade, e a dica que eu dou é, as empresas mais estruturadas já têm um departamento de risco. Se aproxime desse departamento, tente ter o mesmo linguajar, tente pegar a ajuda deles para materializar, porque é muito difícil saber quanto que vai acontecer, exposição, porque daí fica uma mesma linguagem. E na hora que você estiver no board apresentando o seu planejamento para 2025, usar o conhecimento desses grandes executivos que estão no board para ajudar a tomar a melhor decisão. Não tem uma decisão certo ou errado, tudo depende. Eu, como conselheiro, falo muito depende, tenho falado muito isso, né? Depende do momento de mercado, depende do caixa da empresa, depende de cenários macroeconômicos, mas a partir do momento que essa conversa é propositiva, vai se chegar num cenário que é um denominador comum a todos, e aí a decisão que for tomada ela vai ser executada nesse período. Durante esse período, se de repente tiver alguma mudança, volta a se reunir, se rediscute e, de repente, o apetite ao risco mudou, uma nova estratégia ela é definida. Mas sim, os conselheiros têm buscado se preparar melhor para esse tema. No IBGC, tem um curso de cibersegurança para executivos, para o board. Né? Na Abrasca tem um que a gente toca lá também, cyberexecutivo para o board. Nos Estados Unidos, eles estão sendo mais intencionais. Tem uma regra da SEC que diz que ao menos um dos conselheiros, a SEC é a CVM dos Estados Unidos, né? Cuida das empresas que estão listadas lá. Lá são milhares, né? Então, eles são bem intencionais nisso. Então, esse conselheiro ele tem que ter esse conhecimento para ajudar na discussão do CISO. Não exime do CISO continuar falando de negócio, né? Perfeito, legal. E nessa questão ali, tu comentou a questão da tua transição, né? Agora, me desculpe quem está ouvindo ali, mas é uma dúvida minha. Eu gosto muito dessa parte estratégica, dessa parte executiva, né? E até trabalhando com a questão de segurança da informação,
eu vi um apreço muito grande para a parte de executivo, né? De como migrar, de como fazer essa questão, fora talvez um pouco da segurança, né? E tu comentou ali no começo, né? Até ouvi um podcast teu que tu falava disso também, sobre essa questão de, no começo, tu levar assuntos de segurança para o conselho, né? Como é que tu deu esse despertar de que tu tinha que transformar isso, né? De que o conselho não pode, por exemplo, falar de segurança o tempo todo, senão alguma coisa está errada, né? Que é a tua fala que tu comentou no podcast, né? Conta um pouco dessa questão da transição e como que tu começou a se comportar quando tu viu que, poxa, eu tô batendo na trave porque eu tô levando só segurança, né? Assim, a gente sempre tenta planejar muito a nossa vida, a nossa carreira, mas as coisas acabam acontecendo de uma maneira um pouco até que aleatórias. Mas é uma coisa que eu falo a todos: se exponham a situações diferentes. Essas situações diferentes vão te proporcionar algumas percepções que você nem imaginava que lá na frente seriam muito importantes. Então, eu ter empreendido muito cedo, lá no passado, eu já comecei a sair da área técnica e pensar em negócio. Quando eu fui o pré-venda da Aeromport, o pessoal gostava muito do meu trabalho como pré-venda, não era porque eu era o melhor cara técnico. É porque quando eu fazia o projeto, eu fazia a POC, a prova de conceito, para mostrar os diferenciais da ferramenta, mas eu já anotava quanto que você gasta em storage de armazenar e-mail, quanto que é o teu link, o link era bem caro naquela época, quantas pessoas estão aqui na área. Então eu terminava a prova de conceito, no relatório eu já fazia um ROI. Show. Então, o que eu falo para o pessoal, assim, o pré-venda é uma carreira que eu sou muito apaixonado por ela, por isso, você conhece muitas empresas, muitas pessoas que me ajudaram até o networking que eu tenho hoje, você é uma pessoa técnica e pode ajudar já a direcionar a decisão não só para o seu produto, mas ajudar, de repente, esse time que é técnico e não estava pensando em negócio. Ajude ele a fazer a apresentação que vai para o chefe, ajude a fazer a apresentação que vai com o board, sempre com olhar de negócio. Uma outra coisa que me ajudou foi, eu comecei a investir em algumas startups. Tinham a Ace Investimentos lá em São Paulo, que quando você investia, você podia participar de algumas reuniões para aconselhar. Então, eu era a pessoa que conseguia desenvolver negócios, vendas, através de canais, mais B2B. Então, as empresas dessas que faziam parte do grupo que nós investíamos, eu podia dar pitaco e ajudar eles, porque se eu estou investindo, eu vou ter um retorno maior. Mas o ecossistema era tão fértil, tão bom, que eu falei para o pessoal, por que eu não posso ajudar as outras empresas? Ah, você não está investindo, você não vai ganhar dinheiro. Mas eu quero entender mais de startup. Estava borbulhando aquele mercado de startups. Aí eles falaram assim para mim, não, você pode, então eu vou abrir o teu perfil para você falar com outras empresas. E só recentemente caiu essa ficha para mim. E o pessoal falava, poxa, você me ajudou aqui, que legal. Quando a gente crescer, eu vou te chamar para ser conselheiro. Eles já pensavam nesse modelo e eu também não pensava, né? Aí continuei evoluindo. Então, o que me ajudou muito foi sempre pensar em negócio e ver como pode impactar positivamente em receita, reduzir custo, né? Terminando esse recorte, acho que a SEC que chacoalhou o nosso mercado e falou isso, né? Assim, olha, primeira vez que ela publicou, nós entendemos, eu me incluo nisso, que teria que ter o CISO no board. Aí tem aquela charge que é típica, não sei se você lembra. Ah, o CISO agora vai ser chamado para a mesa dos adultos, que era uma mesa pequenininha de criança sim, do lado, né? E ela tá indo para lá. E aí, depois que a gente foi estudar, compreender melhor, ficou claro que não era bem isso. Que sim, esses conselheiros que estão lá, eles têm que ter o conhecimento. E a partir daí fazer. Sim, tem CISOs que falam muito de negócio, já fazem parte do board, ponto para eles, muito, muito bom. Agora, na hora que você vai para uma empresa, né? E toda reunião você está discutindo o tema de cibersegurança, que é o que você falou, tem alguma coisa errada. Porque, assim, se você acabou de ser atacado, tudo bem, vai ter uma jornada grande até você conseguir voltar a empresa a operar como ela deveria operar. Mas no dia a dia, tem decisões de expansão internacional, aquisição de mercado, cenários macroeconômicos. É uma agenda muito densa. E na hora que você tem essa agenda, a preparação, principalmente parece que é o conselho administrativo, né? Que todos assinam com o CPF, com o nome, né? As decisões que são tomadas são muito sérias, né? No sentido de definir o futuro do mercado, das empresas. Você tem que saber falar de todos os temas. E eu, nessa minha jornada de 5 anos como conselheiro, eu tenho aprendido muito, eu estou muito no princípio dessa jornada. Porque quando você senta nessa cadeira, você não vai levantar a mão para falar só do tema de cibersegurança. Na hora que fala de mercados internacionais, eu tenho que ter uma bagagem para conseguir opinar. Pode ser que eu não tenha naquele momento, mas na hora que eles mandam o material antes, eu me preparei antes, eu estudei mais antes, correlaciono com a minha experiência anterior, e quando eu chego naquela reunião, eu vou ter uma opinião. Ou às vezes quem está de fora, não está tão acostumado com o tema, pode fazer uma pergunta que desafie eles a olharem
por uma outra lente. Então pensa nisso. Quando você está como conselheiro, não é só daquele tema que você vai debater. Imagina, ter uma cadeira no conselho para cada um dos temas que existem. Então é muito nesse caminho. Se você quer estar no board, se prepare com finanças, com mercados, com inovação. Aí sim você vira um conselheiro que pode agregar valor. Perfeito. E pegando isso também, né? Eu vi eu dei uma sondada aqui, né? Eu fiz um trabalho de casa. Teve aí uma engenharia social. Eu vi uma sondada. Teve uma coisa que eu achei fantástica, né? Nessa parte de preparação que tu comentou, que é a utilização da IA. Né? Eu queria como que tu comentasse um pouco sobre isso, de criar persona, né? Como é que tu tem se preparado isso para as reuniões de conselho, né? E como que o pessoal de segurança pode fazer isso também para chegar numa reunião estratégica, numa reunião com a diretoria, enfim, né? Exato. Falar um pouquinho das coisas que não deram errado, que deram errado Perfeito. No início ali, né? No meu curso de conselheiro, eu não tive ali um tutorial como criar um currículo de conselheiro. Meu amigo, o primeiro que eu mandei era um currículo de vendas, entendeu? Quase, né? Mudei ali, achei que estava certo, não tinha como. Uma amiga compartilhou no curso dela, teve ali as melhores práticas, mas a IA já me ajudou a dentro, né, dessa minha trajetória, ajudar a traduzir como um currículo de conselheiro. Foi o primeiro ponto. Quando eu comecei a participar das primeiras entrevistas, a entrevista de conselheiro é muito diferente de um diretor de vendas, né? Então, as primeiras, assim, eu sofri um pouquinho ali para conseguir, refinar o meu pitch. Mas o que acontece? Quando você é convidado para fazer a primeira entrevista, normalmente não é com a empresa, tá? Tem a exec do Sérgio, que foi lá no nosso podcast, ele já montou mais de 60 conselhos. Então, normalmente as empresas contratam ele para ele entender qual que seria o conselho ideal, quais são as cadeiras, e ele vai atrás das pessoas no mercado que tem esse perfil. Era uma empresa de cosméticos, né? Então, no momento que entendi qual que era a empresa, qual que era a cadeira, o tipo de CISO, de tecnologia, de segurança que eles estavam procurando, eu passei a estudar muito desse mercado. Então, em um final de semana, eu consegui aprender muito desse mercado, né? E aí, quando eu fiz a entrevista com ele, eu estava bem preparado. Infelizmente, não fui o escolhido para ir para a próxima fase da entrevista, mas quando eu tive a primeira oportunidade de atuar num conselho que não era de cibersegurança, eu estava participando do processo seletivo. Já no processo seletivo, na IA, eu criei as personas. Esse é o fundador da empresa que tem essas características. Esse é o CIO da empresa que tem essas características. Esse é o CISO da empresa. E eu fui criando essas personas. Então, eu tinha o contexto que era a instituição que eu iria representar, essas personas, e eu treinava o processo da entrevista. Aí, quando eu passei na entrevista, nas reuniões de conselho, de comitê que eu acabo participando, sempre que eu preparo algum material, eu aproveito essas mesmas personas para exercitar como que vai ser a reação, objeções, né? Ou como eu posso melhorar. Eu achei isso fantástico, porque ainda hoje, depois do chat GPT da vida, né, de todas essas IAs que tem, ainda tem, principalmente o pessoal da parte técnica, né, que é muito resistente à vinda da IA, né, e não quer utilizar porque fala assim, não, eu sou da parte técnica, ou eu que tenho que ir lá e galgar esse cenário, mas, poxa, a IA tem uma ferramenta fantástica, né, eu acho que, na verdade, a gente tem que utilizar ela para ser mais crítico, a gente criticar e a gente fazer as perguntas certas para poder chegar nesse cenário. E quando tu falou isso no podcast, eu achei fantástico, deu um estalo na minha cabeça, falei, pô, por que eu não estou usando a IA para me preparar para uma reunião X, uma reunião Y, criar uma persona e treinar e depois chegar na reunião muito mais preparado, né? Você vai fazer o relatório final de uma POC ou de um projeto, Perfeito. Não custa nada, entender um pouco mais da empresa e você pegar aquele relatório que você sabe tecnicamente fazer muito bem e pedir para a IA te ajudar a contextualizar com o negócio final do cliente. Perfeito, porque como tu mesmo comentou, né, no fim é negócio, né? Negócio. Então o CISO, o gestor, o cara que quer ter essa questão estratégica, ele precisa entender do negócio da empresa, né? Então, muito Outra bacana. coisa interessante, assim, os CISOs que estão se aproximando cada vez mais do negócio, eles viram uma oportunidade, estão se saindo muito bem, assumindo a área de fraude. Porque os negócios são bacana. digitais. Mas ele conseguiu assumir a área de fraude porque ele tem o linguajar de negócio, ele consegue se relacionar e dialogar com os demais executivos e aí acabam dando o espaço para eles. Perfeito. E a gente estava comentando sobre uma questão também sobre a responsabilização do CISO, né? Como agora é CPF, né? Como ele, pessoa física, sendo responsabilizado. No Brasil, né? Depois tu pode até comentar como é que tá isso no Brasil, né? Mas sobre essas questões aí desse movimento, né? Porque eu imagino que fora do Brasil, né? Em empresas daqui a pouco internacionais, a gente tem muito essa responsabilização dos diretores, da cadeira de
do board mesmo, né, do alto escalão, sendo muito responsabilizado. Isso é natural, né? Mas o CISO vai chegar lá, ele vai começar a ter responsabilidade. Como é que tá esse movimento no Brasil, né? Como é que ele vai ter que lidar com isso? Não sei se pode comentar um pouquinho também. Grandes poderes te trazem grandes responsabilidades, né? Então, esses CISOs que se desenvolveram muito bem, já fazem parte do negócio há bastante tempo, eles recebem esse convite. Olha, venha para cá, para esse lugar com os demais executivos, que você acaba tendo uma responsabilidade maior, uma responsabilidade fiduciária. Então, você assina com o teu CPF, os seus bens, né, são colocados ali como garantia. Tem vários seguros que te ajudam a ter um respaldo. Né? Mas por que tudo isso acontece? Porque você tem que ter esse espaço seguro para que na hora que você identificar alguma coisa que não deveria estar acontecendo, você poder levantar a mão, falar, eu sou responsável por isso e eu não vou aceitar que isso continue dessa maneira. Porque quando você vai colocando muitas concessões, assinando muitas cartas de risco, essa exposição ela vai aumentando. E se o CISO está debaixo de alguém de TI, ele acaba não tendo tanta força para ir lá e garantir que os PETs estão aplicados, que o duplo fator de autenticação está funcionando. Então, quando ele ganha essas responsabilidades, ele tem a obrigação, né, de garantir a perpetuidade da empresa. E ele tem esse espaço de fala. Mas ele tem todas essas outras responsabilidades. Tem uma jornada natural. No Brasil, acho que são menos de 5 CISOs que já têm essa responsabilidade. Mas nos Estados Unidos, eu também não acho que são muitos. Né? Lógico que lá é mais maduro, evolui bastante, mas a gente vê essa maturidade. Então, no momento que você vê que fala, olha, opa, aqui estamos fazendo parte do negócio, eu acho que é esse momento. Perfeito, porque é natural, né? A gente chegou, se o CISO chegou nessa cadeira, né? Ou se ele, só recapitulando aqui, né? O CISO daqui a pouco ele é uma pessoa agora que ela vai ter que conhecer muito do negócio e de outras coisas. Então ele vai estar numa cadeira de conselheiro, né? Digamos assim, no futuro, né? E ele tem que entender do negócio para também contribuir com o negócio, mas quando chegar à área de segurança que é que ele faz parte, ele vai levantar a mão e falar, eu sou responsável e eu vou trazer isso, né? E esse CISO que tem essa responsabilidade, ele tem mais chances de, no futuro, ele virar um conselheiro. Claro. Porque ele já está participando desse dia a dia, né? Que é muito mais negócio, muito mais risco, né? Esse tipo de tema. Show de bola. E eu queria que tu comentasse um pouco da tua experiência ali, nessa parte da maturidade, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria trazer um conceito aí que muita gente, quando a gente conversa, né, tem essa questão, porque aqui, principalmente no Sul, a gente fica em Florianópolis, né? O pessoal que tá ouvindo fica espalhado aí, né? Mas eu acho que tem outras regiões, né? Regiões do Brasil que isso acontece, né? Que é a questão da baixa maturidade de segurança. A gente falou da via de mão dupla ali, né? Do conselheiro e do CISO ou do gestor ter isso, né? Mas ainda eu vejo as empresas aqui, né? Aprendendo muito pela dor, né? Então eu vejo, por exemplo, Santa Catarina tem muita indústria, por exemplo. As indústrias, elas estão focadas no negócio, como tu comentou, não dá para parar um chão de fábrica para poder implementar um item de segurança, né? Porque vai parar, então deixa para o final do ano, né? Porque parada geral para poder implementar isso, né? Mas mesmo assim, a gente tem essa questão dessa priorização de negócio, né? E dessa, talvez, falta de maturidade ou falta de conhecimento sobre segurança da informação. Como é que tu enxerga isso no Brasil? Esse movimento realmente vai acontecer? Ele vai ser pela dor, né? Como em alguns momentos está sendo, né? Como é que tu vê esse cenário hoje, né? Uma coisa que eu tento falar sempre para os conselheiros, para as empresas, é assim: quando você passa por um processo de resposta a incidente, quando ele acontece mesmo, o negócio ele deixa de funcionar, o teu impacto em cadeia é muito doloroso. E depois que o ataque acontece, os investimentos aparecem. Os times são criados, processo, governança, ferramentas são compradas. Como que a gente consegue ter essa postura pós-ataque sem ter passado pelo ataque? Então, esse é um grande desafio que eu passo para as empresas. Alguns exemplos que a gente pode fazer é fazer exercícios de crise. Chamar o conselho, chamar os executivos. Olha, a empresa parou aqui agora. De repente, aqui nessa tela, aparece uma notícia do Jornal Nacional criada por IA, simulado, falando que a empresa aconteceu tal coisa. De repente, toca o celular dele, também pode até ser o IA falando que é o pessoal do sindicato. Mas gerar uma situação que te dá o frio na barriga. Você fazer qualquer simulação, que é um exercício que você clica sim ou não, fazer qualquer simulação que você vai e desenha na lousa, não te dá esse frio na barriga. Porque nessa hora desse exercício que se aproxima muito de uma simulação real,
e acho que isso tem muito a ver também, assim, sabe, o exército, Uhum. que eles treinam, para quando acontecer eles estarem preparados. Os exercícios deles têm essa questão da tensão, de chegar no limite, né? E aí você consegue refletir num cenário em termos de cibersegurança da vida real. Então, você treinar e se expor para isso acaba sendo muito importante. Agora, tem uma iniciativa que a gente lançou no ano passado chamada CyberScore. Por quê? Nós não temos uma linguagem comum. Essa linguagem comum é assim: você pega o relatório da Mandiant, o M-Trends, é muito legal. Você pega o relatório da Verizon, muito legal. O da IBM, X-Force, muito legal. Mas você não consegue se aprofundar tanto na realidade do Brasil. Você tem o número Latam, o número Américas, né? A Trend Micro tem relatórios muito bons, eu acho que é ela que consegue pesquisar mais das especificidades aqui do Brasil, né? Kaspersky também tem alguns, mas ainda são técnicos. Então a gente lançou uma iniciativa chamada CyberScore, aonde no ano passado, com o apoio da Abrasca, lançamos essa pesquisa para todas as empresas listadas. São mais de 400 listadas no Brasil, 109 responderam. 100 pontos possíveis, 49 foi a pontuação do Brasil. Para esse ano, nós expandimos a pesquisa, porque a empresa listada já tem mais governança, já tem mais processo. As demais empresas também queriam participar, então a gente abriu para todo o mercado. Então, 181 empresas responderam. A pontuação subiu um pouco, foi para 54. Ainda não é o ideal, tem muita coisa para a gente fazer. E nessa pesquisa a gente já conseguiu separar por vertical. E mais uma vez, é uma pesquisa que a gente usou como base os maiores frameworks de mercado, mas deu uma reduzida, para ser fácil o processo de resposta e de engajamento das empresas. Porque daí com isso, né, e mais uma vez, é uma visão 38 mil pés, lá em cima. Tem N outras coisas que tem que fazer para baixo, mas para quê? Olha, eu já sei qual que é o CyberScore do Brasil. Agora a gente já sabe por vertical. Então, na minha vertical, eu estou com essa pontuação, a empresa que tem a melhor pontuação é essa. Eu estou investindo só 3% do meu budget de TI. Essa empresa aqui, na hora que eu faço o benchmark com ela, é uma pesquisa anonimizada, tá? Ninguém vê informação do outro, privacidade, segurança, tudo por compliance. Mas ela consegue entender que, se ela quer crescer um ponto no nível de maturidade dela, ela vai ter que passar de 3% de investimento em cibersegurança para 5%. E é uma linguagem que o board vai entender. Na hora que você pega e mostra a sua exposição, porque você não implementou os controles mais importantes, a gente já está tentando fazer o quanto vai ser impacto financeiro. Então, lembra que eu falei do M&A lá no início? Então, na hora que você vai fazer o processo de M&A, olha, dentro do processo aqui, da due diligence, tem que saber qual que é o security score dessa empresa. Abaixo de tanto, já descarta, nem gasta tempo fazendo o due diligence, mandando a non-binding e tudo mais. Então, você já descarta. Ou, eu vou fazer uma parceria com você. Aquele processo de você mandar formulário e a empresa preencher só é difícil, né? Então, a gente no futuro, como que a gente vai conseguir pegar dados mais reais para eu conseguir entender em qual nível que você está para você passar a prestar o serviço ou não? Mas a partir do momento que você cria um indicador único, fica mais fácil, né? E você vai poder depois ter a possibilidade de compartilhar o teu score com quem você queira, para conseguir fazer todo esse processo de governança, né? Então, a ideia, o esforço que a gente está fazendo para levar a maturidade do mercado é ter uma linguagem única, né? Que tem muito a ver com indicadores. Perfeito, é um baita desafio também, né? Pô, a gente tá com um tempo um pouco hoje reduzido, né? Então, por questões aí de reuniões que a gente tem, né? Mas eu queria que tu compartilhasse aí um case ou alguma coisa, ou um case de sucesso ou um case de insucesso, talvez, né? Ou um case que tu reverteu em algum cenário em toda essa tua experiência, né? Sobre essa questão de levar a segurança da parte estratégica, que eu acho que é o tema e que o pessoal já viu que é desafiador e que tem vários cenários assim, né? Conseguiria compartilhar um case aí, óbvio, sem falar o nome nem nada, mas que foi um case que tu gostou bastante, assim, de ter revertido e de ter trazido aquele board ou aquela empresa ou aquela questão estratégica de segurança? Foi na última empresa que eu estive, na Nosome, que a gente estava dentro do chão de fábrica. Quando eu assumi a operação dessa empresa no Brasil, eu decidi visitar todos os clientes. Eu tive uma das mais gratas surpresas profissionais de conhecer o Brasilzão, né, visitando Legal. mineração, plantas, né, ao redor do Brasil, conhecer obras incríveis da engenharia. Incríveis da engenharia, assim. Como que chega, né? Minério, um vagão, chega o carvão e depois de 2 quilômetros de linha sai o vergalhão lá do outro lado. Caramba, como que em uma mina tem 14 caminhões basculando e não tem ninguém dirigindo? É tudo automatizado.
É incrível de ver, assim, é chocante, né? E quando você está ali no dia a dia, você vê que é um desafio. As pessoas que trabalham em TI, em segurança, às vezes ela tem parte do corpo queimada, ela não tem um dedo. Porque quando ela estava fazendo a manutenção debaixo ali de um equipamento, esqueceram de desligar a pressão X, estourou e deu algum problema. Então, na hora que você vai e vive isso, o EPI, aquele equipamento de segurança, é mandatório. Não tem essa de você falar andando com o celular. Você não pode subir escada sem segurar no corrimão. Por quê? Pessoas se machucaram. Isso não pode acontecer. E quando você vai para esse ambiente e tentar vender cibersegurança, é muito difícil. Então, essa vivência que eu tive ali do dia a dia acabou me ajudando com outras coisas, né? Eu perguntava para eles, você só tem a parada geral no final do ano? Ele falou, não, eu tenho algumas duas para fazer, são bem menores, né? E às vezes tem algumas inesperadas. Aí, por que inesperada? Então, essa parte de você ser curioso, querer entender um pouco mais, ajuda demais. E eram coisas tão simples, Gabriel, do tipo assim, uma vez por mês, vem aqui o especialista de um fabricante que tem o maior número de máquinas aqui nessa linha de produção, fazer uma manutenção preventiva. Preventiva. Sempre no início do mês, quando ele vem, a planta para. Nossa, que estranho, né? E aí, quando a gente colocou a nossa solução lá, o que a gente identificou? O IP dele tinha o mesmo endereçamento do IP da planta. Gerava conflito de IP, a planta parava, mas ele estava lá para fazer preventivo. Né? E aí, quando a gente identificou isso, não era nada de cibersegurança, mas ajudou a planta. Nessa que ajudou a planta, aprovou o projeto aprovado, desculpa, o projeto aprovado ajudou a indústria a ter visibilidade de conflito de IP, de porta de rede com muita retransmissão de pacote, mas também ajudou a área de segurança a ver vulnerabilidade, monitorar anomalias. Né? Então, quando você tem essa cabeça de negócio e curiosidade de entender como as coisas realmente funcionam, você sai com soluções muito criativas que você nem imaginava. Oh, show de bola. Não, eu fico até encantado com as histórias, assim, porque isso consolida tudo que tu falou, na verdade, né? Porque tu tá falando ali da parte de não focar na parte técnica, não focar em segurança, e tu tá falando, poxa, eu viajei, eu conheci. Eu acho que essa questão crítica do profissional, né? A gente como TI, né? Ou deveria ser assim, né? A gente é muito curioso, né? Então a gente quer, é muito lógico, digamos assim. Então a gente quer saber sempre como funciona, e a gente tem que fazer isso no negócio, a gente tem que. Talvez o recado seja esse, né? Porque quando a gente tá falando de negócio, aprender o negócio é ser curioso, né? É ir lá e ver, pô, como que sai lá, que nem tu comentou, a parte do carvão, como que isso tudo é automatizado? Por que que o cara foi fazer a manutenção e tá parando a planta? Que coisa que tá acontecendo, né? E a gente chegar em soluções, é o famoso troubleshooting, né? Que a gente tem na área técnica, né? Para chegar também no negócio, né? Eu acho Ou engenharia reversa, tem um CISO que ele é muito bom nessa parte de falar de negócio, de entender as coisas. Ele trouxe um desafio para ele, que era o quê? Era um estoque que estava desaparecendo peças. Acho que era esse o caso. E aí, com a cabeça do hacker, que né, a gente tem uma cabeça hacker, né? Pegava lá alguns indicadores, o que tinha de documentação, câmera e tal, fez a engenharia forense, né, engenharia reversa aí do processo, e identificou como que o pessoal conseguia retirar algumas peças ali durante o período de um ano. Né? Então, acho que com essa nossa cabeça a gente consegue também ajudar outras áreas dentro da empresa que talvez não sejam tão analíticas. Né? Perfeito. Para finalizar, eu queria que tu deixasse um recado aí para o pessoal sobre essa questão estratégica, né? Qual a importância, como faz. Então, uma frasezinha ou algum recado aí para o pessoal para poder finalizar aí o Trustcast. O que eu sempre sugiro para o pessoal, e que é o mote do nosso podcast, o Conselho e Conselheiros, sigam o nosso podcast também, é o processo de criar pontes, né? Seja criar pontes do chão de fábrica com o escritório, criar pontes entre negócio e o pessoal técnico. Isso tem muito a ver com a comunicação. Entender que são pessoas que estão atrás desse cargo, são pessoas que estão representando essas iniciativas e como que a gente pode, juntos, estar mais seguro, ter uma postura mais adequada para esse tema de cibersegurança que é novo para todos. E eu fecho com uma frase do presidente da B3, que no nosso evento de lançamento do CyberScore desse ano, disse que nós estejamos mais preparados para uma sustentabilidade digital. Sustentabilidade digital é tudo, né? Desde a gente conseguir interagir melhor com a tecnologia, estar mais protegido não só na empresa, mas na nossa comunidade, na nossa família, para garantir que a gente possa, né, continuar interagindo no mundo tão conectado. Perfeito, mestre.
Nicolas, vou te agradecer demais, porque eu aprendi muito, espero que o pessoal também tenha. Tem vários insights que eu tirei para mim, eu acho, dessa conversa, e não, e isso é uma gratidão muito grande, porque eu, como profissional de segurança há bastante tempo também, né? Ter insights ainda me traz uma questão de inspiração, né? Então, muito legal que tenha participado, te agradeço de verdade pela participação. Não, obrigado vocês por terem aqui. Eu sou uma pessoa super acessível. Depois coloquem meu LinkedIn aqui. O nome é meio criptografado, a gente já falou, né? Nicolas Chutko, mas pode adicionar lá que a gente vai continuar essa conversa no mundo digital ou outras participações aqui. Será um prazer. Perfeito, mestre. Pessoal, só para relembrar, né, para a gente finalizar, que vocês sigam as nossas redes sociais, que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube, do Trustcast, né, no Spotify, no canal do YouTube ali do... Nicolas, Conselho e Conselheiros. Obrigado, Glauco, por topar o desafio. E o Cris também, são meus co-hosts lá. Perfeito, LinkedIn. Então a gente está todos lá, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, comentem lá no nosso Trustcast, comentem lá no LinkedIn, que a gente está aí à disposição, né? Como o Nicolas falou, ele é super acessível para poder comentar, debater. Então a gente está aí levando essa parte de cultura de segurança também para outras esferas, né? Eu acho que isso é importante, né? Sem dúvida. Obrigado pela parceria. Valeu, mestre. Obrigado, gente. Tchau, tchau.